Depois de pedido de trabalhadores, transporte coletivo de Santarém tem horário reduzido devido à diminuição de passageiros e enfrentamento ao coronavírus em Santarém. Chuva causa estragos em Santarém. Vários bairros da cidade tiveram transtornos. Estruturas metálicas e árvores chegaram a cair por conta dos fortes ventos. Um mês após o naufrágio do navio Ana Caroline III no Amapá, operação retira navio do fundo do rio Amazonas. O Santarém Notícias já está no ar. Olá, tudo bem? Está começando a edição de hoje do Santarém Notícias. Semana passada a gente estava por aqui, hoje de novo, e agora tá bem bacana, né? Tivemos a escalada, várias notícias hoje durante a nossa edição. Fique ligado. A gente começa já falando para você se inscrever no canal, você que é novo, continue acompanhando a gente, nossos vídeos sempre por ali pelo nosso canal, Alexandre Carvalho Jornalismo também pelas redes sociais. A gente vai começar falando, né, sobre o coronavírus ainda, infelizmente, que ainda continua. No Brasil, diversos casos confirmados, também mortes. Aqui no Pará, já são 21 casos confirmados até o momento. Em Santarém, nenhum caso confirmado, ou suspeitos que ainda estão em análise. Alguns já foram descartados. As medidas de prevenção continuam, através dos decretos do governo do estado e também aqui do governo municipal, no caso aqui de Santarém. As universidades, aí, os estados do Brasil também fazem os seus. Em relação a esses decretos, essas medidas de prevenção que estão sendo feitas, as aulas continuam suspensas. A data era até dia 31 de março para as aulas serem suspensas. Vamos ver o que vai acontecer, se vai ser prorrogado. E, inclusive, agora também começou aulas através da TV, também estão sendo dando aulas para o ensino fundamental e médio. A gente fala também sobre essas medidas aqui em Santarém. O centro comercial mudou seu horário, como a gente já tinha falado na semana passada aqui no Santarém Notícias, como o prefeito falou que seria das 9 às 3 da tarde. Depois de uma conversa entre os comerciantes e a prefeitura, eles mudaram uma hora mais cedo, né? Perdão, era das 10 às 3, agora que é das 9 às 3 da tarde. Em relação a isso também os ônibus mudaram, a gente vai falar daqui a pouco para você. A Polícia Militar, em parceria com a Polícia Civil, estão fazendo ações de fiscalização nas praias aqui em Santarém. Na orla da cidade, por exemplo, está sendo feita, durante todo esse tempo, fiscalizações para as pessoas não ficarem lá, irem para suas casas, porque muita gente ainda fica por lá. É uma situação ali, a orla da muita gente, ainda continua muita gente indo pescar, caminhar, e a recomendação é que as pessoas não saiam de casa, somente para o essencial. Então, por isso está fazendo essa fiscalização, inclusive ali naquela parte da orla, em vários pontos da cidade, né? Principalmente ali aqui na parte central, porque os bares continuam fechados, restaurantes, shoppings, como a gente já falou antes. A gente vai ver o vídeo dessa semana, em que a polícia estava fazendo essa recomendação ali com o carro-som, com os carros da polícia, as viaturas, para as pessoas irem para casa. Vamos. O decreto 609/2020 de enfrentamento ao avanço do coronavírus alerta para que evitem sair de suas casas, a não ser em casos extremamente necessários. Mantenham-se em suas residências e fiquem seguros, evitando o risco de contágio entre as pessoas. O isolamento neste momento é uma precaução e prevenção. Não corram riscos. Ajudem o governo do Pará a impedir o avanço do coronavírus. Vamos todos juntos fazer a nossa parte. Tá aí. E a gente vê aí, né, o vídeo mostrando as pessoas ali indo embora, porque a polícia chegou para fazer essa recomendação de ir embora, porque a recomendação da autoridade de saúde é ficar em casa, sem aglomeramento, né? Agora, inclusive, aqui no Pará estão sendo proibidas as manifestações, né, contra o isolamento, né? Várias pessoas foram detidas em Belém por conta desses manifestos nesse domingo. Depois de um anúncio aí do presidente que as pessoas deveriam voltar para as ruas, voltar a trabalhar, mas aí no Pará está sendo proibido. A gente vai falar agora sobre o transporte coletivo, porque teve essa mudança. A gente vai falar sobre o transporte coletivo que mudou devido aí à pandemia do Covid-19, teve essa mudança no itinerário, porque estava dando pouca gente. A gente já citou isso aqui, inclusive, na semana passada. O transporte coletivo urbano de Santarém, ele terá os horários de atendimento e passageiros reduzidos. A decisão foi adotada entre a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, a SMT, e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, o CETRANS.
e é válida durante o período de enfrentamento à Covid-19. Os coletivos irão operar nos seguintes horários, prestem atenção. No segunda sexta-feira, entre as 6 às 20 horas, nos sábados, das 6 às 16 horas e no domingo e feriados, das 6 às 13 horas da tarde. A mudança se dá pela diminuição de passageiros em decorrência da pandemia e a recomendação das autoridades de saúde para que as pessoas permaneçam em isolamento social. Outro ponto levado em consideração na mudança foi o horário de funcionamento do comércio local, das 10 às 15 horas. A frota de ônibus deve atender a necessidade da demanda de passageiros para que os mesmos não fiquem por longos períodos nas paradas aguardando os coletivos. Durante o horário de pico, onde há maior movimentação de passageiros, a quantidade de ônibus nas ruas deve aumentar para evitar a superlotação. Já nos horários onde há queda de movimento, a operação poderá ser ajustada de acordo com a demanda. Foi solicitado também que a higienização dos coletivos seja realizada diariamente, principalmente na parte interna, nas barras de sustentação e outros elementos onde há o contato pessoal aí, de forma permanente, esse contato das pessoas. Aquelas partes de ferragens, dos bancos, das pessoas, também foi recomendada essa higienização. Então esse horário, a diminuição por um pedido da Secretaria, aí, juntamente do CETRAN, juntamente com a SMT, para a Prefeitura, essa diminuição. Por quê? Os ônibus estavam circulando, continuam circulando porque o comércio aqui em Santarém não fechou. Então tem gente que ainda precisa do transporte público, dos ônibus. Só que eles estavam vendo que tinha muita pouca gente utilizando o transporte. Muitos ônibus ainda não estava dando para pagar as diárias dos motoristas, cobradores, nem aí para o diesel, que precisa também. Então teve essa diminuição e foi solicitado por eles e a Prefeitura autorizou, aceitou essa solicitação e agora essa diminuição aí, de segunda a sexta, das 6 às 8, nos sábados, de 6 às 4 e no domingo e feriado, das 6 às 13 horas. Também o comércio mudou, que agora é das 10 às 15, então ali no horário da noite não vai ter mais gente circulando, então eles vão colocar mais ônibus nos horários de pico quando é preciso, mas vão diminuir também, vai ter essa redução. E agora a gente fala sobre as chuvas, saindo desse assunto do coronavírus. A gente vai falar agora aí sobre chuva, que desse domingo para segunda, uma forte chuva caiu aqui em Santarém, causando diversos estragos, uns transtornos em alguns bairros aqui da cidade, que a gente sabe que alguns bairros periféricos a estrutura é um pouco pior, então ali causa alagamentos, alguns transtornos foram causados pelos fortes ventos, inclusive, algumas estruturas, árvores caíram, como a gente já pode ver nas imagens. Porque a cada chuva mais forte que cai em Santarém, no oeste do Pará, as atenções da Defesa Civil Municipal se voltam para as áreas consideradas de risco no município. Na madrugada e início da manhã desta segunda-feira, dia 30, o órgão recebeu algumas chamadas de moradores de vários bairros devido a árvores que caíram e telhados arrancados pela força dos ventos. Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Darison Maia, o órgão está fazendo o levantamento dos estragos e assinou órgãos como a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a CEMINFA, de Agricultura e Pesca, a CEMAP, para a retirada de árvores que após caírem obstruíram vias que estavam causando transtornos a moradores de residências próximas. Atravessa Bajonas de Miranda, entre Coraci Nunes e Avenida Irurá, a ventania derrubou um jambeiro. A árvore que ficava dentro de um terreno particular caiu para o lado da rua, causando transtorno para condutores de veículos. No mesmo trecho da Bajonas, a cobertura de um estabelecimento comercial foi arrancada e foi para o meio da rua. Felizmente, ninguém estava passando pelo local no momento em que a estrutura metálica com telhas foi arrancada pelo vento para o meio da rua. Na Avenida Irurá, a parte da estrutura metálica que seca o ginásio poliesportivo se desprendeu das estacas e ficou retorcida com a força do vento. Então, alguns transtornos, algumas situações que aconteceram aqui em Santarém por conta da chuva. Esses dias estavam ensolarados, estava sol, mas agora a chuva veio com tudo mesmo, É a Defesa Civil fazendo esse trabalho também para amenizar alguns transtornos que aconteceram na cidade. E a chuva continua, vem mais chuva, a previsão é de mais chuva. Vamos voltar a falar do coronavírus, Porque, gente, o prefeito de Santarém se reuniu em uma transmissão com o ministro da Economia para tratar sobre alguns assuntos. A gente vai falar sobre isso agora. O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, neste domingo, dia 29, para tratar sobre os impactos do coronavírus no Brasil. A reunião aconteceu por teleconferência e o prefeito foi representante de toda a região norte no encontro virtual. Em sua fala, o prefeito de Santarém, que também é presidente da FAMEP, Federação de Associações do Município do Estado do Pará, falou sobre a possibilidade de auxílio financeiro a trabalhadores informais, além de solicitar recursos extras para a saúde.
Nélio Aguiar, também em sua fala, pediu a apreciação especial para a Amazônia, destinando 30% a mais de recursos para a região norte. A teleconferência foi realizada para que os municípios apresentassem demandas e sugestões para minimizar os impactos da economia dos municípios brasileiros diante da pandemia do novo coronavírus. Aí algumas demandas foram feitas pelo prefeito Nélio Aguiar. Ele defendeu a liberação para os municípios iniciarem o cadastro das pessoas do mercado informal e trabalho para receberem um auxílio financeiro. Solicitou que os recursos extras para a saúde e assistência social sejam liberados diretamente para os fundos municipais do SUAS e do SUS. Reivindicou que seja considerado o custo Amazônia, destinando 30% a mais de recursos para a região norte. Essa conferência aconteceu aí nesse domingo virtual, teleconferência, né? O prefeito Nélio Aguiar representando a região norte, algumas recomendações, alguns pedidos que ele fez também. É importante também isso, né? A gente fala agora de alguns decretos. Nessas fiscalizações, como eu falei anteriormente, teve as fiscalizações na orla e também nas praias. E nesse domingo também aconteceu, gente, as fiscalizações, algumas ações para evitar que as pessoas vão para esses locais. A recomendação dos decretos do Estado é que fechem as praias para não ter aglomerações. Muita gente ainda estava insistindo. Ali na Everaldo Martins foi feita essa fiscalização, a gente vai ver imagens, né, para garantir que as pessoas não fossem, somente moradores poderiam. Né? Então a polícia nessa parceria com o Detran, para garantir que o decreto municipal estadual que dispõe das medidas para evitar aglomeração de pessoas, o Ciretran estava realizando durante todo domingo, dia 29, em Santarém, no oeste do Pará, uma operação interpraias. O objetivo é conscientizar a população para que fique em casa durante a pandemia do coronavírus. De acordo com os órgãos, as praias de Pajuçara, Carapanari, Maracanã e Alter do Chão estavam sendo fiscalizadas durante todo este domingo. A Prefeitura de Santarém editou o decreto que limita o funcionamento de comércio e outras medidas que incluem a interdição de praias e balneários do Estado. Santarém adota medidas de interditar praias e balneários para reforçar o isolamento social. Ainda segundo o Ciretran, o momento é de prevenção para evitar o coronavírus acometa mais vítimas na região. Então essa ação é do Ciretran, desses órgãos de trânsito, da polícia, para evitar essa aglomeração, na verdade. Porque a situação é complicada e todas as medidas estão sendo feitas de prevenção aqui em Santarém. Graças a Deus, nenhum caso, a última sinalização é de 0 casos confirmados, alguns já foram descartados, e ainda tem alguns em suspeita também. Nenhum caso confirmado. No Pará, como eu já falei, até o momento, 21 casos confirmados. Em relação ainda a essas fiscalizações, tem a relação das embarcações, gente. A gente falou semana passada aqui no Santarém Notícias, você que assistiu, também foi proibida as embarcações vindo de outros estados, do Amazonas, por exemplo, e do Amapá, aqui para Santarém, por conta de pessoas vindo de outros estados para Santarém, pensando na saúde dos santarenhos, né? Uma embarcação lá em Juruti foi fiscalizada, a gente vai saber sobre isso agora, né? Uma embarcação que saiu do estado do Amazonas, passou por inspeção no porto de Juruti, no oeste do Pará, na noite de sábado, dia 28, foi liberado para atracar em Santarém. A ação foi realizada pela Polícia Militar para dar cumprimento ao decreto estadual que proíbe o transporte de passageiros em viagens interestaduais. A embarcação seguia recomendações e por isso foi liberada para seguir viagem. No interior do navio estavam apenas tripulantes e cargas. Todas as 12 pessoas que trabalham no navio foram inspecionadas pelas equipes de saúde que estavam na barreira. De acordo com a polícia, uma revista foi realizada no interior da embarcação. Foram inspecionados os porões, banheiros, suítes, cozinha, não sendo encontrada nenhuma irregularidade. As diligências estão sendo realizadas para garantir o cumprimento do decreto que proíbe o transporte de passageiros em viagens interestaduais como forma de prevenção para que o coronavírus não seja transmitido no oeste do Pará. Essa inspeção foi feita também nesse fim de semana por conta desse decreto do Estado, né, que proíbe as viagens interestaduais, tanto fluvial, como a gente está falando, como também terrestre, dos ônibus, né, dessas cidades aí de outros estados, para evitar também o contágio do coronavírus. Vamos agora com notícias do Brasil. Gleison Nascimento traz para a gente informações no nosso Giro Nacional. Olá, Alexandre, e a todos que acompanham o seu canal. Como você mesmo disse, eu estou em São Paulo, mas nesse momento eu falo de casa. Estou de quarentena, assim como o Brasil, o mundo inteiro está de quarentena, já que essa é a única arma que temos para combater o coronavírus.
o número de casos não para de aumentar aqui em São Paulo, o epicentro da doença. A todo momento, o Ministério da Saúde vai atualizando o número de mortos e de infectados aqui na capital. Já morreram 98 pessoas e agora soma 1.451 pessoas infectadas pelo coronavírus. Em menos de 24 horas, morreram, Alexandre, 23 pessoas em todo o Brasil. Segundo o governo, o Norte conta com 254 casos da Covid-19. O Nordeste com 790, Centro-Oeste apresenta 435, Sudeste com 2.507 e o Sul traz 593 diagnósticos. Portanto, São Paulo segue como o estado com maior número de infectados e de vítimas, da Covid-19. Em seguida, vem o Rio de Janeiro com 600 casos e o Ceará com 372 casos. Até a semana passada, apenas a capital de São Paulo registrava mortes relacionadas à Covid-19. Agora, cada município contabiliza pelo menos uma morte. São Paulo tem uma população, Alexandre, de aproximadamente 12 milhões de habitantes e diariamente são transportadas 8 milhões de pessoas no transporte público e tem uma frota de veículos de quase 9 milhões circulando pelas ruas da capital. Agora, com a quarentena e o fechamento do comércio, as ruas ficaram praticamente vazias, Aqui em São Paulo, onde muitas pessoas ganham dinheiro de forma autônoma, agora elas têm que ficar em casa de quarentena e esperar o desenrolar da situação. Ficar em casa, cuidar da saúde, cuidar da higienização, cuidar de toda a família, sem trabalhar, sem ganhar dinheiro. Isso fica quase que uma missão impossível para muitos brasileiros. São Paulo foi a primeira capital a registrar um caso de coronavírus, que foi no dia 25 de fevereiro. A vítima foi um homem de 61 anos de idade que veio da Itália. Hoje ele foi curado do coronavírus. Alexandre. Obrigado, Gleison, pelas suas informações. O nosso Giro Nacional, informações de todo o Brasil, Gleison direto de São Paulo. Esse foi o nosso Giro Nacional. Vamos agora voltar com informações aqui do Pará. Vamos falar sobre o naufrágio do navio Ana Caroline 3, que aconteceu no dia 29 de fevereiro. Nesse domingo, dia 29, fez um mês do naufrágio. E agora, finalmente, o navio foi retirado do fundo do rio. A gente vai saber essas informações agora. Você já vê imagens aí. O naufrágio aconteceu no dia 29, fez um mês nesse domingo e foi retirado depois dessa operação. O navio Ana Caroline 3, que naufragou no sul do Amapá há exatamente um mês, foi retirado do fundo do rio Amazonas neste domingo, dia 29. O plano iniciou no dia 21 de março e precisou de ajustes ao longo da semana. A embarcação foi movida para a margem mais próxima, onde foi içado. O procedimento é feito principalmente para buscar pessoas que ainda estão desaparecidas em áreas que antes não podiam ser acessadas com segurança pelas equipes de busca. O último corpo foi retirado no local do dia 11 de março. Foram 24 mortos no naufrágio e 51 sobreviventes, entre passageiros e tripulantes. O naufrágio completa em um mês e 3 suspeitos podem ser responsabilizados. A TJAP manda soltar o comandante do navio. A polícia diz que ele estava tentando atrapalhar a investigação. O processo é feito por uma empresa contratada emergencialmente pelo governo do estado pelo valor de 2,4 milhões e foi autorizado pela Marinha do Brasil, que acompanha cada etapa, assim como a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública, a Sejusp. A embarcação estava a 12 metros de profundidade e a mais de 400 metros da margem mais próxima do rio e na divisa do Amapá com o estado do Pará. Como o número de passageiros da viagem que partiu de Santana, no Amapá, com destino a Santarém, no Pará, era incerto ou não haver lista oficial da embarcação, o governo estadual deixou de atualizar em 6 de março a quantidade de desaparecidos. O Estado deve fazer uma ação de ressarcimento dos valores contra a proprietária da embarcação, porque ela é a responsável pelo navio e a retirada dele do rio. As primeiras imagens da localização precisa do navio foram registradas em um scanner sonar, que mostra detalhadamente a estrutura naufragada. O comboio para a remoção é composto por guindastes, reflutuadores e equipamentos de mergulho. A Sejusp informou que o trecho do rio onde aconteceu o acidente foi isolado para que haja o controle de tráfego. Após a reflutuação, que ainda não tem previsão de término, a Marinha e a Polícia Técnico-Científica Politec fazem imediato a perícia do navio. Após a reflutuação, a perícia do barco seguirá para o município de Santarém, no Pará.
após aí toda essa retirada, né? A refloração já aconteceu nesse fim de semana, já foi retirado, e agora vai acontecer toda essa perícia para encontrar os corpos que faltam, né? Para que siga aqui para Santarém o naufrágio que fez um mês nesse domingo, dia 29 de março. E assim a gente encerra a edição de hoje do Santarém Notícias. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você que é novo no canal, já se inscreva, ativa o sininho e acompanha a gente aqui no canal. Pode deixar sua dica, sua sugestão, sua crítica também pra gente nos comentários, o que você quer ver por aqui. A gente vai se encontrar em uma próxima edição, em outros vídeos de outros programas e também no Santarém Notícias em breve. E lembrem-se, o nosso YouTube, youtube.com/AlexandreCarvalhoJornalismo. No Facebook tem a página Alexandre Carvalho Jornalismo e também a página do Santarém Notícias. Tem também no Instagram, Alexandre, @Alexandre05Carvalho. E também aqui pelo YouTube, como eu falei. Você pode acompanhar a gente. E lembre-se, gente, cuidado sempre. Lavem as mãos com água e sabão, usem o álcool gel 70%, se cuidem, sem aglomerações e a melhor recomendação, fiquem em casa. Fiquem com Deus e a gente volta a se encontrar no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.